Para que pregar o Evangelho? Você tem a consciência por que se precisa pregar o Evangelho? Você tem o entendimento do que é o Evangelho, da importância dele para o conhecimento do homem? Para que pregar o Evangelho? Você tem conhecimento da importância do Evangelho para a vida humana? O que é o Evangelho? O Evangelho é um conjunto de regras vivida dentro de um ambiente, na formalidade religiosa da igreja. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma prática de crença, de dogmas, de igrejas. O que é o Evangelho? O Evangelho é um conjunto de rituais, de cerimoniais, de sacrifício religioso de igreja. O que é o Evangelho? O Evangelho é um conceito de moralidade, é um conceito de valores, de usos e costumes de igreja. O que é o Evangelho? É isso que o povo precisa entender. Qual a importância de se pregar o Evangelho? Ora, muitos dizem que estão pregando o Evangelho, mas que Evangelho? Que Evangelho? Como é que eu vou pregar? Vou fazer a propaganda? Vou anunciar uma coisa se eu não conheço o que estou anunciando? Então, o Evangelho é uma informação que dá ao homem o conhecimento de uma realidade espiritual que ele está. E o Evangelho, ao mesmo tempo, dá ao homem o conhecimento da esperança para o homem sair da situação terrível que ele está no lado espiritual. O Evangelho ele veio para nos trazer a informação da realidade espiritual da humanidade. O Evangelho não veio ser anunciado para levar o homem à vitória, prosperidade, vida boa, direção de vida, de vitória neste mundo, não. O Evangelho não trata da necessidade secular do homem, não. O Evangelho, ele nos traz o conhecimento da nossa grande necessidade espiritual, que é de reconciliação com Deus. É da vida com Deus. É isso que o Evangelho trata. A informação do Evangelho nos dá o conhecimento da nossa situação espiritual, a realidade espiritual do ser humano. Por quê? Porque espiritualmente o homem está cego. O diabo cegou. O diabo perverteu o entendimento do homem. O homem está perdido da vida com Deus. O homem está perdido do conhecimento da sua realidade espiritual. O diabo ele cega a humanidade. Ele perverte a humanidade. Ele corrompeu o entendimento da humanidade em relação a Deus. É por isso que é importante o Evangelho. O Evangelho é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. Nos dá o conhecimento da verdade, por onde vamos ser libertos. Isso é o Evangelho. É levar para o povo a informação que vai dar às pessoas o conhecimento da sua realidade de Deus. E se eles crerem, serão salvos. Acabou. O Evangelho não é um convite para as pessoas participar de uma vida formal, religiosa.
para as pessoas aderir a uma instituição religiosa, para as pessoas passarem a centralizar sua vida no ativismo religioso, vivendo consagrada e devota dentro de ambiente religioso, praticando ritual, cerimonial, atividades, compromissos, obrigações de trabalho religioso dentro de nenhuma religião. O Evangelho não convida ninguém a viver uma vida dentro de igreja católica, dentro de igreja evangélica, dentro de igreja de Mórmon. O Evangelho não convida ninguém a viver uma vida dentro do legalismo religioso para ser de Deus. O Evangelho mostra e leva ao homem o conhecimento que ele precisa para uma vida com Deus, para o caminho para Deus, para o acesso a Deus, para a salvação que ele precisa, que Deus lhe oferece. É isso que o Evangelho nos informa. O Evangelho é uma informação que dirige você ao meio, ao caminho, ao lugar da salvação para a vida com Deus. Isso é o Evangelho. E o Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele mostra ao homem a realidade espiritual, a miséria espiritual, o perigo eminente que o homem está correndo. O Evangelho nos mostra isso. Mas não é pregado isso para o povo. Por isso que Paulo vai dizer, Evangelho anátema. A mensagem que se prega aí em nome de Evangelho não é o Evangelho. Essa mensagem que o povo está vivendo em nome de Evangelho é uma mensagem que contraria a verdade do Evangelho. E todos que pregam essas mensagens malditas em nome de Evangelho são inimigos da cruz de Cristo. Porque é o Evangelho que só direciona as pessoas para buscar a Deus, para resolver suas necessidades secular. E essa mensagem desse Evangelho anátema convida as pessoas a ir a Deus pelo caminho errado. Leva as pessoas a colocar sua fé, sua esperança, devotar e consagrar sua vida no lugar errado, no alvo errado. Essa mensagem que chamam de Evangelho, que é pregada por esses líderes dentro dos centros religiosos, aonde convida o povo para estar lá preso, vivendo alienados, é anátema. Não leva você a Cristo. A mensagem do Evangelho, a informação do Evangelho, a direção do Evangelho conduz o homem a Cristo e não a nenhum sistema religioso. A mensagem do Evangelho convida o homem a aceitar o que Cristo fez para lhe salvar e não o homem ir para nenhuma igreja buscar viver padrão de vida religiosa, sacrifício e obra religiosa para ser salvo. Por meio de ritual, de cerimonial, de prática e devoção religiosa. A mensagem do Evangelho convida o homem para receber a obra de Deus, por onde ele é salvo. A mensagem do Evangelho não manda ninguém para nenhuma igreja viver obra religiosa para ser salvo. Então, o que é o Evangelho? Qual a importância do Evangelho? O que é que o Evangelho nos informa? Pois o Evangelho é uma informação de Deus para o homem, toda a humanidade. E o que é que o Evangelho informa ao homem? É isso que o mundo tem que ouvir. É isso que tem que se pregar, que o Evangelho leva para o conhecimento do homem. O Evangelho, ele veio trazer ao conhecimento do homem a situação que ele está diante de Deus, o perigo que ele está correndo e a direção que ele está seguindo dentro da condição atual que este ser humano está. O Evangelho, ele abre o seu entendimento. O Evangelho ilumina o seu entendimento
para você ter a ciência, o conhecimento da sua realidade espiritual e do perigo iminente que toda a humanidade está correndo de morrer e seguir para o juízo. O Evangelho nos informa isso, mas ao mesmo tempo, o Evangelho nos traz a esperança. O Evangelho nos mostra o socorro, o meio, o escape, o meio de salvação. Da mesma forma que o Evangelho mostra ao homem que ele está dentro de um juízo, indo à condenação, correndo perigo de descer à sepultura o seu corpo e sua alma seguir para o juízo. O Evangelho também mostra o caminho para o homem sair na direção, a esperança, o meio de salvação. O Evangelho nos mostra isso, irmãos. É isso que o Evangelho proporciona para o homem. É o conhecimento da verdade, para que ele creia e seja salvo. Andando numa direção que vai tirar ele da direção do juízo. E ele agora vai estar na direção da salvação, de nada perder. Vocês estão entendendo isso? É isso que o Evangelho mostra. É isso que a mensagem do Evangelho nos comunica. A mensagem do Evangelho não convida ninguém a estar vivendo, irmão, essa banalização, esse paganismo, essa vida maldita dentro das religiões que o povo vive. É ritual, é sacrifício, é penitência, é flagelos, é voto, é pacto, é campanha, é vida escrava, dentro de obrigações, dentro de manifestações religiosas. Tudo isso que o mundo vive, como se fosse para Deus, para o homem estar em Deus, para o homem alcançar a vida e a salvação de Deus. Tudo isso que a humanidade vive, dentro e por meio da religião, é anátema, é anátema, é anátema. O Evangelho não dirige ninguém a isso. O Evangelho não ensina ninguém a viver para Deus, a estar em Deus, por esse caminho que o mundo vive na religião. Você precisa ouvir a verdade que liberta. Essa verdade que liberta é o Evangelho de Cristo. Não é essas mensagens anátemas desses homens que se denominam de Deus, fazendo do povo negócio deles, dentro dos ambientes deles, escravizado na mentira que eles pregam, em nome de verdade de Deus, o povo preso, perdido, privados de Deus, dentro dos centros religiosos, na direção desses homens, nem entram e nem deixam vocês entrar, porque eles falsificam a verdade, tirando vocês da verdade, para manter vocês como negócio deles, pela ganância, pela cobiça. Nem eles entram, o juízo deles não tarda, e nem vocês, porque se continuar seguindo a eles no ensino, na direção, na vida escrava e devota a eles dentro das igrejas deles, vão se perder também. O Evangelho não ensina isso, gente. Tu quer viver uma vida com Deus? Vai conhecer de Deus qual é a direção que Ele te dá. A direção que Deus dá ao povo para chegar a Ele e viver com Ele não é a direção de igreja, não é a direção de monte, não é a direção de campanha, não é a direção de culto, de pacto, de voto dentro de igreja, não é a direção de líder religioso, não é a direção de cerimonial, não é a direção de dízimo, de guarda-sábado, de tomar ceia, de ser batizado. A direção de Deus para você estar com Ele, viver garantido a sua salvação nele, não é por meio desses caminhos que vocês estão vivendo. Não é pagando promessa, não é vivendo sacrifício religioso, não é vivendo o ativismo religioso, não é escravizado no legalismo religioso, subjugado na autoridade de líder religioso. Não é esse o caminho que Deus dá para você ter uma vida com Ele. Meus amados irmãos, o que é o Evangelho? O que o Evangelho nos informa? O Evangelho é uma informação.
que mostra para o homem a situação miserável, deplorável que ele está. O Evangelho mostra ao homem o perigo eminente que ele está correndo de ir para uma eternidade terrível, medonha, tenebrosa. É a realidade espiritual que muitos ignoram. E o Evangelho nos traz esse conhecimento espiritual. O Evangelho não quer saber. O Evangelho não veio tratar. O Evangelho não veio para resolver tua necessidade secular, a fome de pão, a sede de água no corpo. O Evangelho veio para tratar da tua necessidade espiritual, a fome e a sede na tua alma de Deus. Porque todos estão separados de Deus. É por isso que o homem vive escravizado na religião, bebendo dessas águas sujas, contaminadas, os ensinos e a vida religiosa. Porque o homem tem sede de Deus. Como ele está perdido de Deus, ele vai buscar saciar a sede de Deus nele, bebendo a água de religião, vivendo a vida escrava em religião, para ele ter a sensação de que está com Deus. Não! A água verdadeira que vai saciar a tua sede de Deus é Jesus. O pão verdadeiro que vai saciar a tua fome de Deus é Jesus. Não é uma vida religiosa dentro de nenhuma religião. Você nunca vai ter a sua sede saciada e nem a sua fome matada. Sua fome vai continuar, sua sede vai continuar. Porque a religião não pode matar e nem saciar a tua fome e sede de Deus. A religião te escraviza em um círculo de ativismo, de atividade religiosa. A religião escraviza a pessoa dentro do legalismo religioso, em sacrifício religioso, em vida de formalidade religiosa. A religião escraviza você no vício da prática de culto, dos rituais cerimoniais, e não mata a tua sede. Você vai continuar sedento e com fome de Deus, morto, porque a religião não pode te levar à vida com Deus. A religião não sacia a tua fome nem a tua sede de Deus. É Jesus, é Jesus. É isso que o Evangelho mostra, irmãos. E o homem sem Jesus, olha o que o Evangelho mostra. Olha a condição do homem sem Jesus. Você pode estar adorando Jesus, escravizando tua vida em obra, dizendo que é para Jesus, vivendo manifestação religiosa, dizendo que é adorando a Jesus. Nada disso serve. Se você não tiver o entendimento do Evangelho para chegar a Jesus e viver com Ele e nele verdadeiramente. Não é dentro de igreja que você vai encontrar Jesus. Não é por meio de vida de igreja que você vai consagrar e devotar sua vida a Jesus. Não é por meio de formalidade de igreja, de uso e costume de igreja, de vida santa de igreja, que tu vai ter tua vida santificada por Jesus. É quando você conhecer e seguir na direção para Deus, pelo Evangelho. Essa direção que você está seguindo, como se fosse para Deus, não te leva a Deus, porque não é pelo Evangelho que tu está se conduzindo. Tu está se conduzindo por igrejas evangélicas, por igrejas católicas, por igreja de mormons, por igreja, por ritual, por religião de testemunho de Jeová, de espiritismo. Tu és um ativista religioso, de religião. Mas se tu quer ser um cristão, guiado por Cristo, para seguir na direção de Deus, tu tem que se converter a Cristo pela pregação do Evangelho. Não é aderir um estilo de vida religioso evangélico. É se converter a Cristo pela mensagem do Evangelho, a informação que nos dá o conhecimento para a direção com Deus. O Evangelho. O povo está aí se acabando, escravizado em sacrifício religioso, em penitência religiosa, em vida de ativismo e legalismo religioso. O povo está aí
dedicando, escravizando, consagrando suas vidas e seus viveres, centralizado por meio de religião e dentro de religião. Para Deus não serve de nada, irmão. Todo o sacrifício dos católicos, todo o sacrifício espiritual religioso dos budistas, todo o sacrifício religioso dos evangélicos, todo o sacrifício de vida religiosa dos espíritas, dos mormons, dos testemunhos de Jeová, dos muçulmanos, de qualquer religião, qualquer religioso que esteja devotando, escravizando sua vida em sacrifício religioso por meio de religião, não tem valor nenhum para Deus. Não serve para te levar a Deus. Isso está te afastando cada dia mais de Deus. É pelo Evangelho, irmão. É pelo Evangelho que você vai ter o entendimento iluminado para verdadeiramente chegar a Deus. Pelo Evangelho. Sem o Evangelho, sem a direção do Evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer: vocês não podem se salvar. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Sem o Evangelho, o homem não chega a Deus. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer será salvo com a pregação do Evangelho. Jesus não mandou anunciar salvação dentro de igreja, sendo batizado, dando dízimo, cumprindo formalidade, cumprindo obrigação para ser salvo. Jesus mandou pregar salvação crendo nele, porque o Evangelho leva o homem a Cristo, o alvo da fé, aonde eu tenho que estar como salvo e para ser salvo. Não, o salvo tem que estar ali, o salvo tem que estar aqui, o salvo tem que estar numa igreja, o salvo tem que estar em Cristo. O lugar do salvo é em Cristo, andando guiado pela palavra, não dentro de igreja, andando guiado, escravizado pelo legalismo dos homens. Jesus disse: ide pregar o Evangelho. Quem crer será salvo. A salvação, ela se principia, ela é principiada no Evangelho, na informação que você ouve. E se você crê nessa informação, você será salvo. Mas também, se você não crer nesta informação, você será condenado. O próprio Jesus disse isso. João 3:18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, permanece, já está condenado. Porque a condenação já está em toda a humanidade. Todo ser humano está condenado. É por isso a importância de ouvir a mensagem do Evangelho, que leva a esperança, mostrando ao homem o meio da salvação, para esse homem ser livre da condenação. E este meio da salvação não é a escolha determinista de Deus, não é a predestinação incondicional de Deus. O meio da salvação não é a igreja A, B ou C. O meio da salvação não é guardar sábado, não é ser batizado, não é dar dízimo, não é estar cumprindo boas obras. O meio da salvação é aquele que Pedro pregou, anunciando o Evangelho. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus, nenhum outro homem é dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus, o único meio de salvação. O meio de salvação é aquele que Paulo pregou na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Palavra digna e fiel é essa, de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse é o meio de salvação. É o Salvador que veio nos salvar. Não é o homem que se salva, cumprindo isso, aquilo e aquilo outro. O homem é salvo pelo Salvador, que veio salvá-lo. Se ele quer se dirigir a esse Salvador, que chama ele é salvo. O que é pregar o Evangelho? É pregar o único meio de salvação, como o próprio Jesus veio pregando e anunciando. Jesus não pregou salvação por meio de nenhuma igreja, por meio de nenhum ritual, por meio de nenhum sacrifício religioso. Jesus pregou salvação nele. Ele disse: eu vim
Lucas 19:10. Eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Isso é o que o Evangelho mostra. Que Jesus é quem salva e é quem traz o homem para Deus. Não é o homem que vai a Deus por meio dali, daqui ou de acolá. É Jesus. Ele disse, eu vim salvar, eu não vim condenar. Se alguém não crê em mim, eu não julgo. A palavra que vai julgar. Jesus não veio buscar escolhido. Ele veio salvar os perdidos. Aprendam isso. Doutrina calvinista, predestinação incondicional, onde ensinam que a salvação é limitada, a expiação é limitada, doutrina de demônios. Sai desse ensinamento, sai dessa direção, vai seguir a doutrina de Cristo, não é de pastor dentro de igreja nenhuma. O Evangelho nos informa isso, irmão. O Evangelho nos mostra a salvação em um único meio e lugar. Hoje em dia, cada um dentro da religião busca viver com Deus pelos seus caminhos relativos que as religiões colocam. Cada uma tem uma direção de Deus. Cada uma tem um padrão de vida com Deus. Cada uma tem princípios e valores de Deus. Você tem que se voltar para Cristo, a luz de Deus, o guia da tua vida com Deus, que vai te guiar verdadeiramente. Seguro, Jesus. E para isso, você precisa conhecer o Evangelho. Porque o verdadeiro Senhor e Salvador da vida humana, você só vai conhecê-lo pela pregação do Evangelho. Você só vai crer nele pela pregação do Evangelho. Esse Jesus que o povo está crendo e vivendo uma fé nele dentro da igreja, não é o Jesus que o Evangelho nos informa, nos apresenta, nos conduz a ele. Esse Jesus, dentro dessas igrejas, católica, evangélica, budista, espírita, e qualquer uma, esse Jesus que a religião prega, não é o Jesus que o Evangelho revela. Esse Jesus que a religião prega, você é ensinado a centralizar a tua vida dentro da religião, não é nele. Esse Jesus que a religião prega, você é ensinado a ser salvo pelo teu mérito e tuas obras de religião, não é crendo nele. Esse Jesus que a religião prega, a obra por onde você é salvo, não é a de Deus, é a tua na religião. Esse Jesus que a religião prega, a tua vida é centralizada, não é na palavra dele, é nas igrejas, na direção dos homens. Esse Jesus que vocês estão vivendo com a sua fé, vivendo sacrifício, penitência, flagelo, devotando, consagrando a vida de vocês e o viver de vocês em sacrifício religioso, é vã, é anátema. Essa adoração não está indo a Deus, porque a adoração para Deus é por Jesus, o Jesus que a Bíblia revela. Não é esse Jesus que o povo vive nas suas igrejas, nas suas religiões. Um Jesus onde o povo tem que adorar ele pelo intermédio do homem, pelo intermédio de culto, pelo intermédio de objeto, pelo intermédio de lugar, onde o povo tem que estar no ambiente, tem que estar no culto, tem que estar escravizado no legalismo do homem para adorar ele. Esse Jesus dessas igrejas não é o Jesus que o Evangelho revela. Esse Jesus dessas igrejas, ele está restrito, ele está centralizado, ele é propriedade, ele é servo dos líderes das igrejas. Ele está enclausurado dentro das igrejas. Porque o povo, para servir ao Jesus das igrejas, tem que estar nas igrejas. Ai do povo se não estiver nas igrejas. Esse Jesus que as igrejas pregam, não é o Jesus que o Evangelho revela. O Jesus que o Evangelho revela nos liberta. O Jesus que as igrejas pregam, o povo está preso dentro da igreja, escravizado em fardo e jugo de servidão, dentro do legalismo religioso. Esse não é o Jesus que o Evangelho revela. O Jesus que o Evangelho revela não orienta você a fazer montes, a subir montes,
fazer pacto, voto, campanha. O Jesus que o Evangelho revela não orienta você a viver sacrifício, ritual religioso, sábado, dízimo, batismo, ceia, em culto disso, culto daquilo, culto de jejum, culto de consagração, culto não sei de quê, culto da família, culto de avivamento, culto da pedra do milagre, culto da vassoura santa. É tanto culto, né? Dentro das igrejas. O Jesus que o Evangelho revela não ensina, não orienta ninguém a viver isso que vocês vivem dentro das igrejas. Esse Jesus que vocês vivem adorando dentro das igrejas não é o Jesus que o Evangelho revela. É por isso que eu digo, irmão, olha a importância do Evangelho para o povo que está perdido nas trevas. O povo precisa da luz de Deus para iluminar o entendimento desse povo, irmão. E isso só vai ser possível com a pregação do Evangelho. Isso só é possível com a pregação do Evangelho. Porque a prisão espiritual, ela é colocada no interior do homem pelo diabo. O diabo é que prende mentalmente. A maior prisão é mental. É o entendimento corrompido. Que o diabo ele prendeu a humanidade. Diz o texto da palavra de Deus, 2 Coríntios 4:4, que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para não compreender e não receber a luz do Evangelho de Cristo. O próprio Jesus vai dizer em Lucas 8:12 que o propósito do diabo é fazer os homens não crer na palavra, para que eles não se salvem, crendo na palavra, no Evangelho. Como vão crer se não há quem pregue? Crer em Jesus com essa pregação anátema não é o Jesus que o Evangelho revela. O Jesus da Igreja Católica não é o Jesus que o Evangelho revela. O Jesus que a Igreja Evangélica prega não é o Jesus que o Evangelho revela. O Jesus que a Igreja de Mórmon prega não é o Jesus que o Evangelho revela. O Jesus que as religiões pregam não é o Jesus que o Evangelho revela. É por isso que você precisa do Evangelho. Não é de igreja evangélica. Até isso o diabo ele trabalha com a sua sutileza para impedir o povo de crer no Evangelho. O povo acha que viver dentro de igrejas evangélicas é crer no Evangelho. Não! O diabo ele trabalha para tirar você da direção, para impedir as pessoas de não seguir e de não conhecer a verdade. Mas aí Deus vem para também operar em favor do homem, para que o homem tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho. O homem está cego, mas a luz de Deus está indo a ele. Se ele receber a luz de Deus, ele será salvo. Se ele não receber a luz de Deus e permanecer nas trevas, continua condenado. Foi o que Jesus disse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não receberam a luz, para que as suas obras, que eram más, não fossem reprovadas. João 3, dá uma ideia lá do 19 ao 21. A luz de Deus é Cristo, o Evangelho, que mostra Cristo. O Evangelho, o conteúdo da informação, leva o homem a Cristo. E olha a importância de você crer no Evangelho. Deixa eu aqui mostrar a situação real da humanidade dentro da relação com Deus. A situação espiritual da humanidade é essa, que Paulo aqui vai advertir aos Efésios, mostrando a ele a condição que o homem está sem Cristo. Vamos ler Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1 e ao versículo 3. Efésios. Eu peço a você que leia comigo, aprenda, seja iluminado pela luz de Deus, que é a palavra. Olha a condição do homem sem Jesus. Olha o que o Evangelho revela. Efésios 2, do 1 ao 3. E vos vivificou
estando vós mortos em ofensas e pecado, o homem sem Cristo está morto. O que é aí? Que morte é essa? Separado de Deus por causa do pecado. Tá bom? Não é que o homem está sem saber discernir o certo e do errado. Não é que o homem está cego, inerte, morto, não pode escolher, não pode pensar, não pode discernir. Não. Não é nesse sentido. O homem está morto porque está separado. A realidade espiritual do homem é essa. Está morto, separado de Deus. Todo ser humano está morto espiritualmente. Por isso que Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Aquele que está morto, se crê nele, viverá. É nesse sentido. Jesus disse isso em João 11, 23 ao 24. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O homem está morto, mas se crê em Jesus, viverá. Então é isso que Paulo está dizendo. Antes, a situação do homem sem Cristo está morto, separado de Deus, pelo pecado. Porque o pecado do homem só pode ser remido quando ele crê em Jesus para receber a absolvição dos pecados. Você está entendendo isso? Por fé. O homem é justificado por fé. Não é por obra de penitência, de flagelo pelos pecados. É por fé, e essa fé em Jesus. Vamos lá. Olha a condição do homem sem Deus, sem Jesus. O homem sem Jesus, versículo 2, do capítulo 2 de Efésios. Em que em outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O homem sem Deus, ele está andando em desobediência. Ele está andando na operação dos espíritos enganadores, do espírito que opera, o príncipe das trevas. O homem sem Deus, ele é conduzido por Satanás. Aí é onde entra a diferença dos que são de Deus e dos que são do diabo. Quem são os de Deus e quem são os do diabo? Os de Deus é os crentes das igrejas evangélicas. Quem são os de Deus? Os de Deus é os católicos da igreja católica. Quem é o povo de Deus? Os filhos de Deus. É os mormons da igreja de mormons. É os testemunhas de Jeová, do salão do reino. Quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo? A palavra de Deus vai dizer que o homem sem Jesus, ele está no diabo, governado pelo diabo. A sua vida é levada no curso da perdição, que é para onde a humanidade está indo. O curso deste mundo é o curso da perdição, porque o homem sem Jesus está nessa condição. Filhos da desobediência. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. Entre quais todos nós antes também andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. O homem por natureza já é julgado e condenado. Paulo vai dizer, por natureza, éramos filhos da ira, como os outros também. Por natureza. Então a humanidade, pela natureza pecaminosa, está em juízo, filhos da ira. Paulo vai dizer, nós éramos escravos do diabo, pelo nosso desejo, pela nossa concupiscência, pela influência de Satanás que nos aprisionava. E éramos filhos da ira, filhos do diabo. E quem são os filhos de Deus? Os que estão em Cristo. Não é os que estão dentro de nenhuma religião, igreja. É os que estão em Cristo. E aí Paulo vai dizer, agora não. Em Cristo, nós agora fomos livres. Estamos na bênção. Alcançamos a salvação. Estamos na graça de Deus. Somos filhos de Deus em Cristo.
Olha o que Paulo vai dizer no versículo. Olha aqui, Efésios capítulo 2. Vamos ler no versículo 11 ao versículo 13. Portanto, lembrai-vos de que, em outro tempo, era gentio, na carne, chamado de circuncisão, pelos que da carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homem. Quando Paulo diz era gentio, porque não fazia parte do povo de Deus. Porque dentro do período da lei, os gentios eram aqueles que não eram povo de Deus. E Paulo vai usar essa situação para mostrar agora aos irmãos que nós era consideramos como gentio, não fazia parte do povo de Deus. Aí Paulo vai dizer que naquele tempo estava sem Cristo. Olha o que acontece com aqueles que estão sem Cristo. Não faz parte do povo de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que é o povo de Deus, e hoje nós somos o Israel espiritual, o povo de Deus, estranho ao concerto da promessa, não fazíamos parte da promessa de Deus. Aí Paulo vai dizer, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a condição espiritual, real, que o ser humano está diante de Deus sem Jesus. Não é povo de Deus, não é filho de Deus, não tem parte da promessa, não tem esperança, perdido de Deus no mundo, separado e sem Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por mais que você diga que tem Deus, que crê em Deus, que está vivendo para Deus, que adora a Deus, sem Jesus você está perdido, sem Deus, filho da ira, alvo do juízo, indo à condenação. Essa é a realidade da vida de todo ser humano, que ainda não ouviu o Evangelho para crer em Jesus, como o Evangelho manda. Vocês estão entendendo a importância do Evangelho, irmão? Ela nos dá o conhecimento dessa realidade, irmão. Só pela pregação do Evangelho. Você tem que crer em Jesus e ser ensinado pelos preceitos de Cristo, pela doutrina de Cristo, pelo Evangelho de Cristo, para você continuar andando com Ele pela doutrina de Cristo. Aquilo que o Evangelho nos ensina. Irmãos, a importância de você conhecer o Evangelho é para mudar o teu destino eterno. É para te livrar do juízo. É para te levar a Deus verdadeiramente, te dando conhecimento do caminho, da verdade e da vida com Deus. A porta que vai te dar acesso a Deus. O Evangelho, ele trata de situação espiritual que o homem se encontra por causa do pecado. Jesus não veio pregando e dizendo: venham a mim que eu vou alimentar vocês, vou dar pão, vou dar casa, venham a mim para eu resolver o problema de saúde de vocês, venham a mim para eu resolver o problema financeiro de vocês. Jesus não pregou isso, irmão. João 5,24. Dá uma lidinha e vê o que Jesus vai dizer. Quão importante é você entender isso que Jesus está dizendo aqui no texto que está na Bíblia. João 5,24. Olha a importância de tu entender e voltar a tua atenção e teu cuidado para crer no que Jesus está dizendo. João 5,24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, porque ninguém pode crer em Deus se não for por Cristo. Para você crer em Deus, tem que crer no que Cristo ensinou. Por isso que Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará
em condenação, mas passou da vida para a morte. Você entende o que Jesus está dizendo aí? Jesus está mostrando a condição que o homem está e a situação de mudança que ele vai ter quando ele crê em Jesus. Jesus vai dizer, quem crê nele tem a vida eterna. Por que tem? Porque o homem sem Jesus não tem a vida eterna. João 3,36. Olha o que revela o Evangelho. E foi Jesus quem pregou esse Evangelho que nós hoje cremos. Olha o que está escrito em João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. O juízo, a condenação. Mas quando o homem crê em Jesus, eles têm a vida eterna. Ele recebe a promessa da vida eterna. Por isso que Jesus vai dizer, João 5,24, quem crê nele tem a vida eterna. Agora olha o que ele vai continuar dizendo. Não entrará em condenação. Por quê? Porque o homem está indo à condenação. Mas se ele crê em Jesus, ele vai ser livre da condenação. Por quê? Romanos 8,1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O homem está ordenado a morrer e seguir ao juízo, sem Jesus. Mas com Jesus, ele é livre do juízo. Porque para ele, em Jesus, já foi absolvido do juízo e para ele não há mais condenação. É por isso que devemos crer em Jesus. Para essa mudança espiritual da condição e da realidade que estamos diante de Deus. E Jesus ainda vai dizer, terminando o texto, mas passou da morte para a vida. Morte, separação. Vida, comunhão. O homem que crê em Jesus, ele sai da separação, ele sai da morte e volta a ter comunhão com Deus. Porque ninguém pode ser religado a Deus senão por Cristo. O religar de Deus, por onde o homem vai ter a comunhão com Deus, não é religião, igreja ou nenhuma outra coisa dessa que o povo vive. O religar de Deus é Jesus. Ele é quem reconcilia o homem com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus é o religar. Por onde o homem se reconcilia com Deus. Por onde o homem é livre do juízo. Por onde o homem tem a vida eterna. Jesus disse, João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. E esse é o testemunho que Deus, o Pai, dá do Filho, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13. Vai ler o testemunho que Deus dá. Não é de igreja, não é de ritual, não é de flagelo de vida de penitência religiosa. O testemunho que Deus dá para o homem chegar a ele e viver com ele é de Cristo. Cristo, Cristo. Então, que você entenda o que o Evangelho nos informa. E creia, porque a importância de você crer no Evangelho é para a salvação da tua alma. Se você não crê no Evangelho, você nunca vai encontrar salvação. Salvação não é por meio de nenhuma dessas coisas que vocês vivem na religião. Romanos 1,16. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não importa, judeu, católico, evangélico, espírita, budista, bom, ruim, gordo, magro, só pelo Evangelho o homem é salvo. E essa salvação é para todos. E todo o que crê será salvo. Todo o que crê será salvo. Então, que Deus os abençoe, que vocês possam estar sendo abençoados nesse momento, com essa informação, e que a luz de Deus, o Evangelho de Cristo, esteja iluminando o vosso entendimento. Amém, meus irmãos? Esse é o meu compromisso, pregar o Evangelho. Meu compromisso com o reino de Deus é pregar o Evangelho de Cristo. A toda criatura, hein?